Hoje a gente vai te levar para conhecer a Croácia. Mais precisamente, começando pela cidade de Dubrovnik. Foram quase 3 dias explorando a região aqui. Praias incríveis, inclusive uma das mais bonitas que a gente já foi. O centro histórico que não dá para dizer que parece o cenário de um filme, porque é sim o lugar que foi gravada a maior parte da série famosa do Game of Thrones. Um pouco da culinária, um pouco de tudo que a gente viveu por aqui. E como sempre, trazendo muita dica importante. Então, fique aqui com a gente e confere, como sempre, do melhor jeito. Finalmente chegamos na Croácia, no aeroporto da cidade de Dubrovnik, e para quem caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós já estamos aí há uns 15, 20 dias fora de casa, passando por vários países da Europa e chegou a vez de explorar a Croácia. A nossa ideia era chegar aqui em Dubrovnik, alugar um carro e sair conhecendo as principais cidades da costa da Croácia. Porém, depois de conhecer um pouquinho o país, de estudar um pouquinho, nós acabamos adaptando o roteiro e eu já vou dar as primeiras dicas importantes para quem está pensando em vir para cá. A maior parte das hospedagens fica bem próximo da cidade antiga, ali no centrinho histórico de Dubrovnik. Só que, normalmente, essas opções são bem mais caras. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa e percebi que quanto mais eu afastava daquele centrinho, melhor ficavam os preços e eu também encontrava hospedagens mais confortáveis. E aí a gente optou por pegar uma hospedagem na localização que vai estar ali, dava mais ou menos, de carro daria uns 12 minutos, 9 quilômetros, mas de ônibus demorava o dobro, talvez uns 20 minutos, um pouco mais. Mas era super tranquilo, não é necessário tu alugar carro por aqui. A gente se virou super bem só com ônibus e utilizou o Uber apenas para ir e voltar do aeroporto. Também tem a opção de ônibus. Como a gente estava em 2 casais, compensou mais o Uber. Eu vou deixar os preços aqui dos transportes públicos e também dos trechos de Uber. Até a gente conseguir se deslocar para nossa hospedagem, fazer o check-in e se organizar, já era final da tarde. Mas, como na Europa nessa data o sol se põe bem tarde, deu tempo ainda de pegar uma praia. Chegando aqui na Plaza St. Jacobs, a gente acha que é esse o nome, né, gente? Chegando no final de tarde, nosso Uber taxista ainda questionou se a gente realmente achava uma boa ideia vir para a praia. Dada a nossa programação, é uma excelente ideia. Gente, essa praia tá parecendo incrível. E pelo jeito tem um pôr do sol maravilhoso aqui também. Gente, dá uma olhada nesse lugar. Essa é uma praia que fica, acho uns 6 minutinhos de Uber ali do centro da cidade. E, enfim, estava marcando uma previsão de chuva para a Croácia, graças a Deus. Ele nos abençoou com essa chegada aqui. Incrível, incrível. Estamos aqui diretamente da praia de St. Jacobs, na Croácia, em Dubrovnik. Nossa primeira praia aqui na Croácia e a gente está simplesmente apaixonado. A água está numa temperatura boa, não está assim quente, mas também não está congelante como em Capri ou, enfim, na Costa Amalfitana. Então tá muito gostoso, apesar de ser fim de tarde. Mais de 5 horas, né? Eu acho que já é perto de 6 horas da tarde. A água tá numa temperatura boa. E ainda tá dando praia, o sol tá bem quente. Então a gente tá ainda aproveitando esse primeiro dia da melhor forma. E possivelmente a gente fica até o pôr do sol. Algo me diz que o pôr do sol daqui é muito bonito. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui do entorno. Mas linda, o mar da Croácia é demais. Diferente. E a nossa expectativa é que a água fosse muito mais gelada, porque na Costa Amalfitana estava muito frio. Não, aqui tá muito bom, tá muito gostoso. Essa prainha aqui, ela fica 6 minutos, eu acho, no centro da cidade de Uber. Dá pra vir de bus também, eu acho que de carro tu consegue estacionar um pouco antes. Ah, e aqui tem um restaurantezinho, ó. Tem dois, na verdade, um restaurante e um bar ali atrás. Lá é o bar. E então tem estrutura. A gente acha que comparado à praia lá da cidade, deve ser uma praia mais tranquila, porque pelo menos agora, hoje é um dia muito bonito, uma segunda-feira, e tá bem tranquilo.
tá bem tranquilo, tá bem calmo, bem gostoso. E aqui, o que eu gostei também é que dá pra ver a cidade murada. Então dá pra ver junto da paisagem o centro histórico, né? A parte histórica da cidade. Possivelmente a gente vai ter um pôr do sol hoje no cinema. No cinema. Finalizando o nosso primeiro dia, não ficamos até o final do pôr do sol. O pôr do sol daqui é quase 9 horas da noite, mas a gente ficou aí até pertinho, né? Agora começou a esfriar um pouquinho. A gente tá com fome, viajou o dia inteiro, mas amanhã tem mais. Gente, esse aqui é o paraíso. A gente percebeu que aqui na Croácia já encontramos vários gatinhos. Oi, amigão. Eu confesso que eu nunca vi tantos gatos por metro quadrado quanto em Dubrovnik na minha vida. Todos os lugares que a gente passava tinham muitos, é muito tradicional aqui. E aí eu fui pesquisar e descobri que Dubrovnik era um porto muito importante para a região do Mediterrâneo. Então circulavam muitos navios aqui e era muito comum na época ter infestação de ratos, tanto nos portos quanto nos navios. Então eles traziam os gatos já nos navios para ajudar a controlar a população de ratos e automaticamente eles se proliferaram aqui pela cidade, se multiplicaram, reproduziram e hoje é uma marca registrada daqui. Oi? Não faz carinho. Ele vai pular em você. Ele vai pular em você. Oi, amigão. E os estacionamentos aqui em Dubrovnik são em grande parte pagos. Ó, 10 minutos de tolerância, 6,60 euros a hora. Esse estacionamento aqui da prainha de St. Jacobs. E finalizando a nossa prainha, a gente foi pro centro da cidade, fez uma parada para fazer um lanche. Depois de muitos dias na Itália, só na base de pizza, pão e massa, era hora de comer alguma coisa com alguma proteína. E aí, mano? Bom, depois de um dia inteiro de praia, nada mais justo que um lanchinho. O escolhido foi um kebab. A gente estava procurando um gyros, que é um lanche grego, mas a gente acabou indo no kebab e ele tá com uma cara muito boa, inclusive. Melhor que no Brasil, hein? Muito bom. Ele tem carne, ele tem o feta cheese, saladinha, molho picante. Muito bom. Meu querido telespectador, a Carolzinha tá muito triste. Ela tá arrasada, ela disse que tu ainda não tá inscrito no canal. Mas se inscreve aí, dá essa força, que ela prometeu que se tu se inscrever, ela vai voltar a fazer vídeos alegremente. Começando os trabalhos aqui. E a gente vai degustar a Ozuško. Pelo jeito é uma cerveja tradicional croata. Provavelmente foi deixada pelos nossos anfitriões aqui. Deve ser a Skol croata. Muito usada pelos artistas do Game of Thrones. Tomaram essa cerveja aqui durante Toda a gravação. Foi a cerveja oficial. Então vamos brindar. Segundo dia aqui na Croácia, em Dubrovnik. Vamos aproveitar a mesma praia de ontem, porque a gente gostou muito do lugar. Tem estrutura, praia calma, um pouquinho menos lotada. E hoje a gente vai fazer um trajeto diferente. A gente pegou o ônibus pertinho da nossa acomodação, aqui pro ponto de Piligate. E a gente vai pegar um Uber daqui para ir diretamente Que pra inclusive praia. já chegou. Uma curiosidade interessante sobre a cidade é o impacto que as filmagens da série Game of Thrones tiveram aqui. Antes da série ser gravada, Dubrovnik já era um destino turístico muito importante, mas depois da gravação, o turismo praticamente triplicou. Dubrovnik tem uma população relativamente pequena, tem 41 mil habitantes. Mesmo assim, a cidade recebe mais de 1,5 milhão de turistas todos os anos. Para ter uma ideia, uma única cidade aqui na Croácia, que é Dubrovnik, recebe quase um quarto de todo o turismo internacional que o Brasil recebe durante o ano inteiro. A ideia
do roteiro do dia hoje, pelo menos até agora, é aproveitar um pouco da praia até meio da tarde. E aí a gente decidiu, no meio da tarde pra frente, voltar pra casa, se arrumar. E aí curtir ali a parte da história, né? As muralhas, a cidade antiga. Acho que a gente já tá um pouquinho saturado de história, né? A Europa inteira passeando Mas aqui é diferente, É. diferente. E outra coisa que é diferente aqui em Dubrovnik, pelo menos, é que não é comum ficar, né, com roupa, com biquíni, assim, circulando na praia. E até é proibido na cidade andar com roupa de banho. Então, o que a gente percebeu ontem à noite é que todo mundo vai muito arrumado para a cidade. Tipo assim, ontem eu tava com uma saída, com uma camisa e um short e eu tava me sentindo assim, mega praiana, porque tava todo mundo de vestido comprido, saltos, homens de camisa, de calça. Então hoje a gente decidiu sair da praia, voltar para casa, se arrumar e aí voltar para a cidade para curtir a noite. Fala, Rodrigo. Depois de muitas horas, muitas conexões, muitos táxis, muitos Ubers, muita escada, muito metrô, finalmente, sombra e água fresca. O que tu pegou aí, amigão? Peguei um Guinness. É um vinho branco de Croácia. Eu tava lendo que ele mistura com água, com gás. É uma bebida mais fraquinha, mas é bem refrescante, ele é frisante, ele tem um pouquinho de umas borbulhazinhas com vinho branco. Bom. Legal, gostei. E Gostei, bem levinho. a escolha? E o tagliatelle com salmão. Está espetacular, muito saboroso. Tá tudo um molhinho branco, tá bem singular. E com pãozinho que tá bem macio, viu? Depois de um diazinho inteiro quase de praia, muito sol, graças a Deus, a gente está saindo daqui para curtir um pouquinho, para voltar para casa e curtir um pouquinho do centro histórico. Então daqui a pouquinho a gente está de volta aí para mais. E agora eu vou fazer um tour rapidinho com vocês pelo nosso apartamento aqui em Dubrovnik. É uma indicação para quem quer vir para cá, considera ficar nesse lugar. Foi excelente nossa estadia. Ele fica bem em frente a um ponto de ônibus, então a localização é excelente. Eram 2 quartos e um banheiro. O banheiro não era grande, mas ele era bem moderno, ótimo. O banho que a gente tomou, acho que foi o melhor banho dos 30 dias viajando na Europa. Quem passa muito tempo fora de casa sabe o valor que tem um bom banho. E no mais, ele era completo, sala de estar, cozinha, tinha todos os eletrodomésticos possíveis. Eram 2 quartos, super confortáveis também, cama, travesseiro, a gente dormiu muito bem, então, de verdade, considerem ficar aqui, pessoal. E chegamos na Old Town, que é o centro histórico da cidade de Dubrovnik. Essa aqui é a nossa última noite por aqui, e eu confesso para vocês que foi bem corrido, pessoal. Ficamos 2 dias, não deu 2 dias completos, então ficou aquele gostinho de quero mais, porque vai faltar tempo para poder conhecer toda a parte histórica e toda a cultura de Dubrovnik. Minha sugestão, fiquem pelo menos 3 dias, que vocês vão conseguir aproveitar muito melhor a cidade. Lojinha do Game of Thrones, que tornou a cidade muito famosa depois do seriado. E para quem é fã da série ou até mesmo gosta de lembrancinha, aqui é uma parada obrigatória. Tem de tudo, tem para todos os bolsos, tem para todos os preços. Eu tô rodando aí, deixando vocês verem os preços das coisas. E para o brasileiro, aquele que está com dinheiro contado, não tem mais espaço na mala, tem imã também, tá? Os imãs estão a partir de, acho que a partir de 3 euros tem imã aqui, 3, 4, 5 euros. Já dá para levar um imã para casa para falar que tu veio para a Croácia. Caminhar pelo centro histórico de Dubrovnik é quase como se sentir dentro de uma série ou de um filme, porque realmente é muito surreal. A cidade inteira é esculpida em pedra, então as ruas, as escadarias, os prédios, tudo tem essa mesma pedra branca.
E com o tempo, essa pedra nas superfícies, ela foi ficando muito lisa. Quando eu digo lisa, é muito lisa mesmo. Parece que tu tá caminhando num chão com sabão. Ainda mais que choveu hoje, então ficou extremamente escorregadio, né? A gente viu várias pessoas caindo, então fica a dica, toma cuidado. E o mais impressionante são as muralhas que cercam todo esse centro histórico. Tudo isso aqui é cercado por muralhas enormes. Elas chegam a ter 2 km de extensão, em alguns pontos elas chegam a ter mais de 20 metros de altura e até 5 metros de espessura. Então é realmente bem imponente. E hoje em dia, essas ruas estão cheias de café, restaurantes, lojas, ao mesmo tempo que preservam muito da arquitetura antiga. Então realmente dá aquela sensação de tu estar caminhando dentro de um verdadeiro cenário histórico. E viemos jantar aqui em Old Town e a escolha foi um prato típico, um risoto negro. Vamos ver o que o Felipe vai achar. É um risoto com peixe da região. Acho que foi com emoção. Você para dar uma emoção para a prova do meu. E aí, qual o sabor? É suave, não é pesado no tempero, tá? Quando eu olhei, gente, o aspecto parecia que era um arroz com um feijão ali que secou, mas quando eu comi, eu daria graças a Deus que fosse aquele feijão estragado da geladeira, gente. A comida tava uma... Mas nem só de vitórias, né, são as viagens. Tudo isso pela bagatela de 22 euros. E assim a gente se despede da cidade de Dubrovnik e segue explorando o litoral da Croácia, trazendo tudo para vocês nos próximos vídeos. Mas se você ficou aqui até agora, eu tenho quase certeza que tu já se inscreveu e deixou teu like. Se tu esqueceu, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, que ajuda muito ao YouTube reconhecer o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo, como sempre, do melhor jeito.